Com certeza em algum momento da tua vida você já ouviu essa frase. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí galera, seja muito bem-vindo ao canal, a este vídeo. É o quinto vídeo da série das parábolas, né? E essa parábola aqui é a parábola que está escrita em Mateus, no capítulo 13, verso 47, os bons e os maus peixes. Eu confesso para vocês uma coisa, eu fiquei meio apreensivo de gravar essa parábola, porque ela é uma parábola que ela conta uma situação que vai acontecer, que é verdade, e que ela, como eu abri o vídeo para vocês, fala sobre haverá grande lamentação, pranto e ranger de dentes. Então eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhar, Mateus 13, verso 47 em diante. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. Presta atenção nesse trecho, tá? Porque aqui tem uma... Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Eu fiquei apreensivo de gravar essa parábola por conta dessa passagem, né? Porque muitas vezes a gente está anunciando o Evangelho, a gente está anunciando as boas novas, e a gente quer que a pessoa tenha um encantamento, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Eu não posso deixar de explicar uma coisa que vai acontecer, que é um destino para aqueles que não foram salvos, né? Que não serão os justos. Quando eu abri nessa parábola aqui para gravar, eu fiquei paralisado, porque eu falei, não posso falar isso, mas aí eu, em oração, senti assim, falei assim, isso aí não é sobre você, isso aí é sobre dizer a verdade, não é sobre você agradar os outros, é você proferir o que está escrito, né? Então, pensa, aí me veio essa comparação, pensa que você vai pegar, você vai lançar uma semente, se ela vai brotar ou não, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é do Senhor, através da natureza, que faça aquela semente nascer no coração daquela pessoa. Então, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, o reino dos céus é semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. O que quer dizer isso? Na pregação do Evangelho, né, aí você fala, eu acho que deve ter gente ainda que não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho, ele é escrito em 4 livros, né, aqui na Bíblia, que é Lucas, João, Mateus e Marcos, que conta a vida e o ministério do Senhor Jesus. Então, na pregação do Evangelho, quando qualquer pessoa está contando, é como se ela estivesse lançando uma rede, né? E aí, com a pregação do Evangelho, a palavra ela é estendida a todos, os justos, os maus, de toda espécie, tá? E aí eles se ajuntam em cestos, os bons, que são os chamados justos, e os ruins, né? E aqui que está um detalhe interessante. Assim também ocorrerá no final dessa era. Chegarão os anjos, que isso também é uma profecia, tá? Irão separar os maus dentre os justos. Você vê que ele compara os maus, quando fala peixe, ele fala os bons em cestos e jogar fora os ruins. Aí depois vem a parte dos anjos, que irão separar os maus e os justos. Eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, por que não são os bons e os maus? O homem não é bom, o homem nunca foi bom. A natureza do homem não é boa. A gente pode ver ali desde o princípio da criação, Adão e Eva tiveram os filhos ali, Caim e Abel, e ali um irmão matou o outro por causa de ciúme, porque o Senhor se agradou da oferta de um que foi sincero, e o outro ficou enciumado, foi lá e matou, onde ocorreu o primeiro assassinato. Então dali em diante você já consegue perceber, a natureza do homem nunca foi boa. Por isso que aqui o Senhor Jesus ele colocava as palavras de maneira correta. Não é uma coincidência, tá? Por isso que ele coloca aqui os maus entre os justos, né? A separação. Porque mal, todos somos maus. Os justos são aqueles que foram justificados através do Senhor. Então, quando você aplica o governo de Deus, né? Que aqui a gente está falando de reino. Reino é igual ao governo, eu já expliquei para vocês nos outros vídeos, tá? Tem salvação, que é desvio de rota do inferno, e tem o reino, que é o governo do Senhor, tá? Quando
você é convidado a entrar ao reino, você tem que estabelecer o quê? O governo de Deus na sua vida, tá? Então, aonde ele começa o reino? Começa no teu coração. Se você parar e pensar, lá em Provérbios está escrito assim, de tudo que você deve guardar o seu coração, porque dali saem as fontes da vida. Por que que o governo do reino começa no teu coração? E lá em Provérbios fala que você deve guardar o teu coração. Aí você vai pegando essas informações. Eu não sei se vocês sabiam, quando foi escrito o livro de Provérbios lá por Salomão, eles não tinham o conhecimento da medicina que a gente tem hoje, tá? O primeiro órgão a ser formado no ventre da mulher que está gerando um bebê é o que? É o coração. E a partir da formação do coração, ele gera o bombeamento e vai gerando os seus demais órgãos. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer o teu coração, porque ele foi o primeiro, a primeira parte que foi gerada. Né? Daí vem as primícias, né? Que é a primeira parte. Então, você vê que tudo, a palavra de Deus assim, é um grande mistério que ela vai sendo revelada aos poucos e você vai conectando uma parte com a outra. Então, assim, os maus irão separar os maus dentre os justos. Não tem bom. Tem justo que foi justificado por quem? Pelo Senhor. Tá certo? Então, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento, ou pranto em outras versões, e ranger de dentes. Isso não é para assustar ninguém, não é para você ficar com medo. Eu sei que, como a gente está aqui falando do Evangelho, falando de uma parábola, vai ter gente que vai falar, inferno não existe, isso daí é apenas uma colocação literária. Você pode pensar o que você quiser, você é livre, mas você não vai poder falar um dia que você não conheceu um caminho que ninguém te apresentou o Evangelho, porque o Evangelho ele é estendido a todos. Então lembra que a rede ela é lançada. Vem o quê? Os justos e os maus. Separa um tempo para você aprender sobre a palavra, para você estudar. Isso daqui, esse livro aqui, a Bíblia, não é historinha fictícia. Isso aqui é um livro histórico de coisas que aconteceram e é um livro também profético de coisas que estão por vir. Está tudo conectado. Tem o Velho Testamento, a lei de Moisés. Tem o Novo Testamento, a graça que foi dispensada pela morte do Senhor Jesus na cruz. Não é para você se assustar. É sim para você conhecer, para você aplicar, para você reinar, para você acessar a salvação e ainda por cima o reino. Porque essa série de parábolas que o Senhor Jesus fala é sobre o reino. Então, se você crer e for batizado, será salvo. Só que para você acessar o reino, você tem que estabelecer o governo. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Tem gente que só acha que existe salvação. Presta atenção, o Senhor Jesus, ele vai voltar como rei. E ele vai estabelecer o governo dele na terra por 1000 anos. Está escrito, Apocalipse, não é invenção. Então, assim, ele prepara todo esse entendimento através da parábola. Por que ele bate tanto no reino? É reino, reino. O reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é semelhante àquilo outro. Se você tem ouvido para ouvir, escuta a palavra. Tá? É chegado o tempo. É chegado a hora. Não é para você se assustar, porque o Senhor ele é misericordioso. O Senhor ele é compreensivo. O Senhor ele é um pai. E aí, dando continuação aqui, tá? Tem o verso 51 e 52, que fala assim: Então lhes perguntou Jesus, entendestes todas essas parábolas? Ao que eles responderam, sim, Senhor. E Jesus lhe disse, portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que ele quis dizer com isso? A nossa obrigação, como um servo bom e fiel, é o quê? A gente, entendendo sobre o reino, a gente retransmitir para os demais, porque o entendimento, ele começa gradualmente, e você vai se aprofundando no reino, até a medida que, se for para você, você vai ter um entendimento completo daquilo que você passe adiante, tá certo? Então eu espero que vocês reflitam sobre essa parábola, tá? Que ela não assuste vocês e que vocês coloquem a consciência um dia, que vocês peçam entendimento para que vocês também acessem o reino, porque o reino ele é para todos aqueles que quiserem, desde que você deixe
o Senhor estabeleceu o governo na vossa vida. Tá? Lembra no teu coração, que é o primeiro órgão formado. Tamo junto, fiquem na paz.